programa Luz Espírita dessa semana vem falar sobre o vício. A palavra vem do latim vitium, significa falha ou defeito. Um hábito repetitivo que degenera ou causa algum prejuízo a quem o pratica ou para quem convive com ele. O limite entre o hábito e o vício está nas consequências que eles causam na vida de cada um. Nós vamos com Rodrigo Leite entender mais sobre esse assunto. O Espiritismo traz o conhecimento de si mesmo como a chave para a elevação moral da alma. Mas além da alma, é necessário cuidar do corpo. O programa de hoje vai falar um pouquinho das consequências espirituais dos vícios. Vem comigo. Normalmente, os vícios da humanidade são completamente materiais. Coisas como sexo, drogas, comida, luxo, consumismo se tornam mais intensos e cada vez mais presentes no cotidiano das pessoas. Mas atenção! Todos os vícios surgem da nossa natureza imperfeita, que ainda espera e se preocupa muito mais com o lado material do que o espiritual. Assim, nos tornamos cada vez mais dependentes do que nos agrada, mas nem sempre nos faz bem. Aonde estiver o seu tesouro, também ali estará o seu coração. As palavras do apóstolo Mateus nos trazem um enorme alerta. O que eu amo? Onde está o meu tesouro? Se a resposta desta pergunta é algo material ou mesmo alguém, é bem provável que você ainda esteja ligado demais à matéria. E é fácil perceber isso no seu dia a dia. Basta notar que geralmente você ama suas posses e possui as pessoas, e tudo isso passa a possuir você. O problema com relação ao apego às pessoas, aos bens materiais, aos prazeres da carne, é que tudo isso é transitório, o que nos leva ao desespero quando inevitavelmente perdemos aquilo que amamos. Para mantermos o corpo carnal, é necessário nos alimentar, nos socializar, cuidarmos da saúde e também nos divertir. Mas, quando exageramos nessas necessidades, nos tornamos viciados nos prazeres que a carne nos propicia. Ah, os prazeres da carne! Afinal, a carne é fraca. E é mesmo. Deus colocou prazer no sexo, na comida e nas atividades de nosso gosto. E todos esses prazeres têm uma finalidade na criação. Por exemplo, o sexo tem a finalidade de aproximar os casais e proporcionar a reencarnação. Eventos onde servimos comidas, bebidas ou outras substâncias que ingerimos servem para nutrir e conservar nosso corpo, ao mesmo tempo que ajuda a nos socializarmos. Repare que são todos processos das leis de Deus. A lei de sociedade, a lei de reprodução, a lei de conservação e por aí vai. E você, tem algum vício? Tem coragem de enfrentá-lo? Tomara que não tenha nenhum. Mas eu te faço outra pergunta. Você sabe qual é o maior vício que assola a humanidade? Você deve estar pensando que é o álcool, as drogas, o sexo, a luxúria. Não é bem assim. Segundo Kardec, o maior vício que assola a humanidade é o egoísmo. Isso mesmo, o egoísmo. Buscamos prazer pelo egoísmo e pela fraqueza moral que ainda conservamos em nós, pois o homem se entrega a vícios supérfluos e desnecessários. Basta observarmos as drogas, o álcool, o consumismo, o sexo sem compromisso, as privações na busca pelo corpo perfeito, que, se bem analisados, são frutos do nosso orgulho e egoísmo, sensações e satisfações transitórias, que ao final é como matar a sede com água do mar e nos causam enormes problemas. Então, como é que a gente faz para nos afastarmos de todos os vícios? Sócrates já nos deu a principal ferramenta há muito tempo. Conhece-te a ti mesmo. Primeiro temos que saber que estamos em evolução e a maioria de nós possui algum tipo de vício.
Por isso que devemos ter em mente que precisamos nos conhecer, saber quais são os nossos defeitos e nossas dificuldades. Notado isso, hora de trabalhar e lutar contra nossas más inclinações. Conhecendo nossos defeitos morais, fica mais fácil aplicar a nossa energia e vontade para termos hábitos mais saudáveis e compatíveis com espíritos em evolução que somos. Então, bora lá nos conhecer melhor? Todos nós sabemos as paixões que nos tiram dos trilhos que nos levam à evolução. Procure ajuda, um amigo, ajuda profissional, mas nunca desista de si mesmo. Ajuda-te e o céu te ajudará. Muita paz. O programa Luz Espírita hoje recebe a psicóloga, especialista em psicoterapia cognitivo-comportamental há 23 anos, Mara Madureira. Ela é MBA em Gestão Estratégica de Pessoas pela FGV e hoje trabalha com terapia multidisciplinar, é isso? Em dependência química, é isso mesmo? Falei certo, Mara? Seja muito bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada pela sua disponibilidade em vir aqui nos esclarecer um pouco sobre esse universo das viciações. Eu que agradeço o convite, um grande prazer estar aqui e espero contribuir para esclarecer sobre essa questão. Com certeza. Mara, as viciações são de diversas naturezas. Quando um comportamento pode ser considerado um vício? Nós consideramos um problema de dependência quando existe um desejo subjetivo de praticar aquela ação, uma compulsão, um desejo mais forte do que a capacidade de resistir. Às vezes a pessoa não quer. Pode ser uma dependência de celular, uma dependência de tecnologias, né? Uma dependência de drogas, dependência de sexo, dependência de pornografia, consumo de pornografia, de comida, dependência de jogos, compras. A pessoa, às vezes, conscientemente, ela não quer praticar aquela ação, mas ela acaba não resistindo, o desejo de praticar aquele ato é mais forte do que a capacidade de resistir. Quando começa a diminuir o intervalo entre uma prática e outra, por exemplo, nas dependências químicas, antigamente o indivíduo usava esporadicamente, né? A gente chama de forma recreativa. Um dia aparecia droga, um dia usava, depois ele começa a comprar, depois ele começa a usar semanalmente, depois ele começa a usar 3 vezes por semana, de repente ele chega num padrão de consumo diário. Quando as pessoas em volta da pessoa percebem que aquilo é um problema e ela nega. Geralmente é a família que começa a identificar o problema e ela nega. Um pouco mais adiante, ela percebe as consequências negativas do comportamento compulsivo, da dependência ou do vício, como queira dizer, só que não consegue parar. Apesar de todas as consequências negativas, ela mantém aquele padrão disfuncional, seja dependência de droga, de consumo, de tecnologia, né? Aquelas pessoas viciadas em celulares. Ela passa mais tempo do que ela gostaria praticando aquele comportamento. O pensamento basicamente se restringe em como eu vou fazer, como eu vou me satisfazer dessa maneira, que desculpas eu vou dar por deixar de fazer aquilo que era prioridade e agora o vício passou a ser a prioridade na vida. E nós poderíamos dizer que qualquer vício ele tem origem em um trauma? Seria correto perguntar melhor, seria mais correto perguntar qual é a dor e não o vício? Sim. Luciana, eu não acredito que um trauma seja necessário para desencadear uma dependência, tá? Mas eu acredito que na base de toda dependência, de todo vício, de toda compulsão, existe ou um transtorno de humor, alguma coisa como depressão, transtorno afetivo bipolar, e necessariamente um transtorno de ansiedade. Nem toda pessoa ansiosa se transforma em dependente.
mas todo dependente é necessariamente ansioso, em primeiro lugar. E tem essas adversidades têm alguma coisa a ver com a adversidade vivida na infância? Não necessariamente, né? Durante muito tempo acreditou-se que algum evento poderia desencadear. A gente sabe que uma infância com vários fatores de prevenção. Por exemplo, crianças que são envolvidas em atividades culturais, em atividades educacionais, crianças que vivem em ambiente bastante estável, com regras claras, têm menos probabilidade de se envolver com drogas do que aquelas que não têm nenhum controle, aquelas que estão envolvidas com situações de risco, que a gente chama de fatores de risco. O que é? Famílias disfuncionais, também usuárias de drogas, também compulsivas. Porém, necessariamente isso não é uma garantia. Aliás, é muito importante, Luciana, a gente lembrar que não tem uma causa. Toda dependência é considerada uma síndrome comportamental. Porque a gente não pode dizer foi por isso que esse indivíduo se tornou dependente. Não pode dizer que é por uma dor emocional, seja que é necessariamente por uma dor emocional. Isso poderia ser uma escolha. Eu escolho me aliviar de alguma maneira por conta de uma situação que você está vivenciando e você escolhe isso. O viciado escolhe ter esse vício? Olhando de fora, necessariamente é uma escolha. Porém, não é uma escolha consciente. Você não escolhe ser dependente, você se torna viciado em alguma coisa a partir da prática repetitiva daquele comportamento. Por exemplo, drogas. O indivíduo não pensa assim, eu vou escolher usar drogas para aliviar uma dor, uma questão emocional, uma tristeza, uma vivência desagradável que eu tenho que enfrentar. Ele simplesmente está passando por um problema, acontece de usar a droga, está ali disponível numa ocasião, você está triste, aí eu falo assim, usa isso aqui que vai te fazer legal, vamos comprar umas roupas para melhorar, veja esse programa, qualquer coisa que... Toma uma bebida, né, para aliviar e aí começa a virar uma rotina. E você associa aquela substância naquele momento, ela alivia momentaneamente a tua dor. O que você faz? Continua reproduzindo aquele comportamento. E a exposição continuada do seu cérebro a esse comportamento é o que gera dependência. Você passa a querer cada vez mais tudo aquilo que te satisfaz, ou que dá prazer, ou que alivia o sofrimento, o cérebro continua buscando infinitamente. E como funciona no cérebro a ação da substância ou do comportamento? Comportamentos, todos os comportamentos humanos, exceto aqueles comportamentos reflexivos, né? Aquela coisa assim de excesso de claridade, você piscar o olho, choque, você tirar a mão, isso é comportamento reflexo. Fora essas questões, todos os comportamentos são aprendidos. E a gente aprende ou pela exposição repetida, pela repetição, ou por um evento traumático. Né? Uma situação impactante demais modifica completamente a sua maneira de pensar. Você cria novas crenças a partir da repetição ou de um trauma. Por exemplo, estou querendo saber, por exemplo, se o vício ele é genético. Se na família você tem casos de pessoas viciadas em alcoolismo, se você nasce com essa predisposição. Pode Sim. nascer. Você não nasce dependente de álcool porque seu pai, ou sua mãe, ou seu avô era dependente. Você nasce com um organismo vulnerável a desenvolver a dependência. Você pode ou não. Tá? Então, o fator genético está ali, ele existe. Porém, se o pai ou a mãe desenvolveu a dependência, existe uma probabilidade maior de eu desenvolver. Mas tem um fato curioso aí, Luciana. Filhos de dependentes químicos ou repetem o comportamento dos pais ou desenvolvem aversão. Uns, eles envelhecem precocemente porque lidar com aquela situação quando os pais são dependentes químicos é muito pesado. Então, às vezes, o filho envelhece precocemente para dar conta daquela situação familiar que é totalmente disfuncional.
Agora vamos levar o vício para um outro âmbito. De que forma que a espiritualidade pode interferir ou até impedir, né, ajudar no tratamento de um dependente? Eis o mistério da fé, né? Como você lida com questões espirituais nesse campo? Eu acredito que a espiritualidade ela tem uma função crucial enquanto um pilar de apoio para o indivíduo. A busca da espiritualidade é um pilar de apoio. Quem está se conectado religiosamente, quem está se conectado num nível superior de desenvolvimento espiritual, tem muito mais chance de sair da dependência, dos vícios, tem muito mais chance de se conectar com pessoas distantes disso, porque livrar-se de um vício não é só parar de praticá-lo, é criar um novo estilo de vida. E a religiosidade, além da conexão com o plano divino elevado, também é uma fonte de socialização. Se você está conectado a uma busca de espiritualidade, você está conectado com pessoas que não estão usando drogas. Dificilmente uma pessoa está usando drogas ou se viciando em qualquer coisa. A primeira coisa que ela deixa é a religião. Então, a religião é um fator de proteção enquanto força, enquanto socialização, enquanto amparo, não só espiritual, mas também social. As pessoas ligadas a uma religiosidade, elas têm uma probabilidade. A religião é fator de proteção. E vamos falar especificamente da doutrina espírita. Existem tratamentos que podem auxiliar na prevenção ou no tratamento mesmo de um viciado? Sim, no plano espiritual, as pessoas elas procuram ajuda e elas vão encontrar, de alguma maneira, um amparo. Elas vão encontrar, porque tudo está disponível. A fé, as forças espirituais, está tudo disponível. Basta que o indivíduo se conecte a elas. Basta que a pessoa simplesmente queira buscar esse programa. Por exemplo, especificamente o DESAAT é um grupo de apoio, onde as pessoas não só recebem uma atenção de mudança comportamental, acolhimento, apoio, mas também a doutrina espírita está ali como um fator de proteção. Mas a gente deve pensar no seguinte: independentemente da crença, da religião, o grupo acolhe as pessoas porque são indivíduos que precisam se tratar. E elas não deveriam se limitar a esse fator específico de uma ou outra religião, mas buscar a religiosidade, a espiritualidade como fator primário no tratamento de qualquer vício. É um conjunto de coisas, né, Mara? Não tem, dentro do espiritismo nós temos tratamentos com passes, desobsessões, a conversa, né, o atendimento fraterno, mas é todo um envolvimento com a espiritualidade para que esse indivíduo tenha a força para impulsionar de verdade e a vontade de sair, né, dessa condição de viciação, né? Luciana, o primeiro passo é a tomada de consciência. Todas as forças espirituais podem estar trabalhando em favor de uma pessoa. Se ela não buscar, ela não aceitar, né, não há nada que se possa fazer. Até aquela questão da arbitrariedade. Você tem inteligência e arbitrariedade. Você pode estar obsediado, você pode estar caminhando no vale da sombra da morte, você pode estar em qualquer situação. Se você busca um amparo na religiosidade, se você busca um amparo, não vamos nem falar de religião, vamos falar na fé, na espiritualidade. Você vai encontrar força. Por quê? A espiritualidade te coloca num plano, numa dimensão, além dos recursos espirituais. Existem momentos na vida que você pensa, eu não tenho mais condições, os meus recursos esgotaram. Mas quando você delega isso para um plano espiritual acima de você, você tem forças para enfrentar o amanhã. Eu acredito que algo além de mim pode me amparar.
Uhum. E isso é fundamental, essa questão de fé. Eu não vejo, eu não toco, mas eu sinto que posso, né? E acho que a espiritualidade é fundamental, a fé, eu acredito. É intangível, é invisível, mas eu creio, e isso, quando a gente fala em vícios, isso é fundamental. O que você poderia dizer para as pessoas que estão percebendo que estão dentro de uma situação como essa? Quais são os caminhos que ela pode buscar? Você está dizendo sobre a espiritualidade, mas quais recursos nós temos para isso, para poder tentar sair dessa situação de forma mais efetiva? O primeiro passo é a tomada de consciência. Enquanto o indivíduo fica negando que ele tem um problema, ele não consegue se tratar. Depois, livrar-se do preconceito. Porque é curioso, Luciana, como a sociedade faz com que o indivíduo se sinta normal praticando um vício e se sinta inadequado procurando um tratamento. Então, a tomada de consciência, a busca de apoio, a modificação de crenças, crenças pessoais. Limitantes, né? Não crenças religiosas, né? A modificação das crenças pessoais, aquilo que eu acredito que eu posso sair sozinho, não quero ajuda, eu não preciso disso. Então, ele precisa modificar esse padrão de crença pessoal, a busca da religiosidade, da espiritualidade. Tem pessoas que nem têm religião, mas elas buscam um amparo espiritual, né? Então, que fique claro que aonde ela buscar esse amparo, ela vai encontrar, porque a fé, né, necessariamente não precisa estar vinculada a uma religião, né, a uma doutrina específica, mas a espiritualidade tem essa capacidade de amparar, romper com os velhos hábitos, com as pessoas associadas àqueles comportamentos disfuncionais, com os lugares que ela frequentava. Esses são os gatilhos, as ocasiões que desencadeavam aquilo, os estados emocionais, ou tristeza, ou euforia, né? Porque o comportamento, tanto muito para cima quanto para baixo, é um gatilho para você desenvolver as compulsões. Vamos chamar as viciações de compulsões, aquela coisa repetitiva que você pratica. E então, essa conexão com um novo modo de funcionamento espiritual, comportamental, social, tudo tem que ser alterado. E a pessoa para de fazer algo, pode ser vício em jogo, pode ser vício em comida, pode ser vício em drogas, ela precisa se reestruturar por completo, a vida inteira precisa ser repensada e construir novas fontes de gratificação, novas recompensas. E o papel da família nisso tudo? Ai, Luciana, agora você falou na parte mais delicada. A parte mais delicada disso tudo é a família. Por ser uma parte tão importante, o que acontece? A família, muitas vezes, ela acredita que ajudar uma pessoa com compulsões, com vícios, com dependências, ficar falando na cabeça dela o tempo todo, ficar cobrando o tempo todo, ficar oferecendo possibilidades. Paradoxalmente, o que acontece é o inverso. Tudo aquilo que a família faz para ajudar um viciado, um dependente químico, parece que reforça esse comportamento. Quando a gente fala para a família, o que eu posso fazer para ajudar essa pessoa? Que ela se trate. A família precisa se tratar, tanto espiritualmente, quanto psicologicamente, comportamentalmente, os grupos de apoio que necessariamente não estão ligados a uma formação profissional como psicologia, mas os grupos como Besat, como Amor Exigente, como o AA, esses grupos, eles têm o Naranon, Alanon, que são grupos voltados para famílias de dependentes químicos, né, onde a pessoa vai aprender que ajudar uma pessoa a sair da dependência de seja lá o que for, ela tem que parar de fazer. Não é fazendo para essa pessoa dependente, compulsiva, que vai resolver o problema. É colocando essa pessoa em contato com os danos, as consequências danosas da ação que ela pratica.
E é muito difícil para a família entender isso. É muito difícil. A parte mais difícil do tratamento é fazer a família compreender que você ajuda um dependente quando você para de fazer por ele o que ele tem que fazer por si. Uhum. Essa luta é ele que tem que lutar e ele que tem que superar. A família A família tem que estar ali oferecendo apoio. Codependente, Luciana, essa é a palavra, é a codependência. É o mesmo comportamento do dependente químico. Só muda o objeto da obsessão. Que para o dependente químico é droga, comida, sexo, compra, chocolate, tecnologia de tela. E para a família, a obsessão dela é o dependente. Ele passa a ser a prioridade. O centro gravitacional da vida da família é o dependente químico. E isso precisa ser desconstruído, isso precisa ser desaprendido. Eu espero que leva tempo. Eu espero que com essa nossa conversa, Mara, as pessoas consigam perceber isso e consigam compreender o que envolve o vício, o que envolve a família e tudo que está em torno disso. Muito obrigada pela sua participação, muito obrigada pelos seus esclarecimentos, gratidão. Deixe uma mensagem para a gente, para as pessoas que estão em busca de se libertar de algo tão doloroso, né? Que com certeza a viciação, ela de alguma forma, ela te faz mal. Sim, a mensagem que eu deixo, procure ajuda, esteja aberto. Porque se o indivíduo sozinho é muito difícil de fazer isso, a gente fica bitolado na nossa forma de pensar e na família espírita, o que nós temos? Aqui em São José do Rio Preto, Desarte, mas existe grupos no país inteiro, existe N possibilidades de buscar, então, tanto o amparo espiritual, como os grupos de ajuda para a família, para dependente químico, eu acho que é fundamental nesse momento, de romper com esse padrão nocivo de atitudes. Tá certo. Eu que agradeço. Muito obrigada, Luciana. Gratidão. O Luz Espírita volta daqui a pouco. O que será que a parábola do filho pródigo vai nos dizer sobre as viciações? Só o Fred e a Camila para nos explicar isso. Olha só. Seja bem-vindo a mais um quadro Jesus no Mundo. E aqui nós vamos trazer os ensinamentos de Jesus para o nosso dia a dia, para a nossa vida prática. E hoje nós vamos começar um pouquinho diferente com o Fred contando a parábola. Vale recordar uma parábola que Jesus contou pra gente há mais de 2000 anos, daquela famosa parábola do filho pródigo. E aqui eu quero relembrar com vocês para a gente começar a discussão do tema de hoje, do nosso quadro e do programa como um todo. Todo mundo vai lembrar que um pai tinha 2 filhos. O filho mais novo decide pegar a sua parte da fortuna e ir embora de casa, né? O pai prontamente dá a parte do filho, a parte que lhe cabe. O filho então pega e vai embora de casa. Começa a trabalhar, só que ele esbanja muito aquele dinheiro, ficando sem nada. E a região que ele tinha mudado começou a passar por uma seca muito grande, inclusive ele começou a passar fome. Ele então decide trabalhar com um cara. E naquele lugar que ele trabalhava, tinha a criação de porcos. E ele começava a trabalhar com os porcos e ele chegou numa situação tão complicada que ele pensou em comer as lavagens dos porcos. Ele então nesse momento se lembra do pai e fala assim: meu Deus do céu, os empregados do meu pai estão em melhores condições do que eu. Vou voltar para casa do meu pai, pedir desculpa, pedir perdão, porque eu errei com ele e para com Deus também. Ele então volta, e naquele momento que ele volta, o pai o recepciona com muito carinho, muita alegria, tanto que faz uma festa para ele. E o filho pede desculpa, falando que estava arrependido, que não deveria ter feito isso. O filho mais velho, a gente sabe que ficou um pouco enciumado, não gostou muito da situação, tanto que vai repreender o pai, falando: pai, eu tô aqui com você toda vez, todo dia, trabalhando com o senhor. Meu filho mais novo foi embora, voltou e você faz uma festa para ele. E o pai fala uma coisa muito interessante: meu filho, o seu irmão tinha se perdido e voltou para a casa do pai. E o filho acho que entendeu a mensagem. Aqui a gente está parafraseando essa parábola de Jesus. Depois, quem quiser pode ler melhor a história. Mas o que a gente quer chamar a atenção aqui? A postura do filho mais novo com o seu pai. Por quê?
O filho mais novo simboliza a gente na nossa vida. Todo mundo aqui que está vendo esse programa, a gente aqui, já cometeu algum erro e comete muitas vezes. E acaba causando, esse erro nosso acaba causando sofrimento. Isso simboliza o quê? O nosso afastamento das leis divinas. E Kardec faz uma pergunta sobre o que devemos entender por lei natural. E os espíritos respondem que lei natural são as leis divinas. E mais para o final da resposta eles colocam que o sofrimento do homem decorre do afastamento desse homem para com a lei. Então, para a gente fazer um paralelo entre a parábola e sobre essa questão do afastamento da lei divina, imagine nós, por exemplo, na lei de adoração. Nós sabemos que a lei de adoração faz referência à nossa adoração para com Deus. Sabendo que Deus é o Criador de tudo, nós também adoramos a sua criação. Por exemplo, quando nós nos afastamos da lei, ou seja, lei de adoração, usando drogas, por exemplo, a gente está se afastando da lei e causando sofrimento, um vício nosso. É importante ter isso em mente porque nós não culpamos mais Deus. Nós assumimos as nossas responsabilidades, porque o nosso sofrimento simplesmente é causado por nosso desvio da lei. E a gente para de jogar culpa nos outros, culpa na mãe, culpa no pai, culpa em Deus e começa a assumir essas próprias responsabilidades. E a gente também pode pensar que nessa parábola, o filho, ele começa a gastar a fortuna, né, o dinheiro que ele recebeu do pai. E quantas vezes nós também não desperdiçamos o nosso tempo, os nossos talentos, as oportunidades que Deus nos dá todos os dias. Mas ao final, quando a gente já fica sem nada, quando a gente começa a passar essa fome que a parábola nos mostra, é quando a gente percebe que está faltando alguma coisa. É quando bate aquele arrependimento e a gente instintivamente pensa em voltar para a casa do Pai. E um dos atributos da divindade, a bondade, a justiça e o amor, são tão grandes que quando a gente volta, o Pai nos recebe. Assim como o Pai recebeu o seu Filho, Deus nos recebe de braços abertos. Um outro ponto importante que a gente também tem que considerar é que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então, se nós estamos falando de um Deus que é justo, que é bom e que não nos julga, nós também não podemos julgar. Porque aqui quem nunca errou? Então esse julgamento, ele não pode vir da nossa parte. É só a gente lembrar daquele caso de Jesus com a mulher adúltera, né? Todo mundo vai lembrar que ela foi pega em adultério, queriam apedrejá-la, mas ele falou assim, opa, peraí, quem nunca errou atire a primeira pedra. Todo mundo foi embora, só ficou Jesus, e ele falou assim, ó, dos seus acusadores, quem ficou? E ela falou, ninguém, eu também não vou te julgar, vai, ou vá e não peques mais. Isso é importante, por mais que os nossos vícios possam de alguma maneira deixar a gente desconfortável, Jesus, Deus nunca nos julga, só que diferentemente da gente, eles não são condizentes com o erro. Tanto que Jesus vira para a mulher adulta e fala assim, ó, beleza, ninguém vai te julgar, eu não vou te julgar, mas você não pode pecar mais. Ou seja, está repreendendo o erro. A Camila sempre fala, Deus ama o pecador e não o pecado. É preciso que a gente tenha isso em mente, para que depois na nossa vida diária nós possamos olhar para as pessoas, mesmo com seus vícios, as suas dificuldades, emanarmos para ela empatia e amor. Porque da mesma forma que o filho mais novo se arrependeu e pediu perdão, nós e as pessoas que estão do nosso lado, que por algum motivo prejudicou a gente ou que carregam um vício, também pode fazer isso. Então é importante que a gente carregue isso na nossa vida diária. Olhar as pessoas com compaixão, entendendo que cada um tem os seus vícios, mas que eles podem se arrepender e buscar melhorar. Eu gosto sempre de lembrar da figura de Paulo de Tarso. E é importante a gente ressaltar que todo esse movimento é um movimento interno. Porque Jesus sabe quando nós erramos, mas Ele espera que nós tenhamos essa força, que nós tenhamos esse arrependimento e decidimos então voltar para a casa do Pai. Então isso é um movimento interno, é o livre-arbítrio, são as escolhas. Nós podemos escolher por um caminho, se arrepender e voltar para a casa do Pai. Então é isso, pessoal. Até os próximos programas. Não percam que estão imperdíveis. É isso, pessoal. Um beijo e até a próxima. É aberta, você aparece também. Não nos cabe julgar. Não nos cabe. Nossa, que bonito que você fala, né? 2 horas depois... Fica
Já tô aqui, tá, já. querido? Fica assim. Já manda bala. 1,5 m. É que eu ia falar assim, na verdade, eu ia falar assim, quem é você na fila do pão? Entendeu? Quem é você pra Tem que usar pedir na autorização, cara? ver se pode falar. Posso falar quem é você na fila do passe? Ai, gente, é tão difícil ver quarentena. Cala a boca. Toda hora. Mas é normal. O que você tá falando? Você não sabe fazer. Todo mundo vai lembrar que a mulher foi pega em adultério com outro cara, né? Vale lembrar disso. Ela não tava sozinha, ninguém traz sozinho. Não sei porque eu falei isso, mas eu tenho vontade de falar. Se você quer voltar para casa do pai, acompanhe os nossos programas que estão imperdíveis. Até a próxima. O pé. O vício preenche uma necessidade humana, uma espécie de alívio para dor ou estresse, mas com certeza não é o melhor caminho. Olhe com cuidado para o que de fato é essencial para você. E se preciso for, não tenha vergonha de buscar ajuda. Mostrar a nossa fragilidade nos torna corajosos. O Luz Espírita está aqui para te ajudar nisso. Conta com a gente. Nossos contatos estão aqui, à sua disposição para te ouvir. Nos nossos canais você encontra este e outros programas do Luz Espírita. Fique com a gente, participe. Eu espero você. Até mais.